Vale ou não vale a pena trabalhar como programador no Japão? Recentemente eu tenho recebido muitas perguntas aqui no YouTube ou no meu Instagram, então nesse vídeo eu vou responder várias das perguntas a respeito da área da tecnologia da informação aqui no Japão. Então vou falar sobre os salários, sobre as oportunidades de emprego, sobre se é preciso saber japonês ou não para trabalhar, se precisa ser formado em alguma universidade ou se ser autodidata é suficiente. Então se você já fez alguma dessas perguntas, esse vídeo é para você. Eu mesmo estou à procura de emprego agora aqui no Japão e já enfrentei algumas entrevistas e também estou conhecendo o mercado de trabalho aqui. Mas alguns colegas já estão empregados, então eu vou contar as histórias que eu ouço por aí e também um pouco das minhas experiências. Bom, para começar, acho que o assunto que todo mundo é mais interessado é quanto ganha, né? Afinal de contas, eu vou estar me mudando do Brasil, que é um país bem confortável em questão de... Eu já estou acostumado com a cultura, com a língua, a minha família. Para me mudar para um país que eu não estou acostumado com nada, eu vou ter um choque cultural imenso, literalmente do outro lado do mundo. Então, algum motivo tem que ter. Em princípio, muita gente vem aqui para o Japão buscando uma melhoria econômica. Mas então, vale a pena ou não no sentido dos salários? É comum os salários de uma posição iniciante, assim, de um júnior, por exemplo, oferecerem salários baixíssimos, por exemplo, 2 milhões de ienes por ano, até salários medianos, 4, 5 milhões. Então depende da empresa, claro. Aqui no Japão é comum as pessoas entrarem em empregos que não tem nada a ver com a formação acadêmica delas na universidade. Por exemplo, se um cara se formou em administração e ele quiser ser um desenvolvedor de software, algumas empresas são capazes de contratarem o cara só por conta do currículo dele, por exemplo. Mas aí, claro, que ele vai ter que aprender tudo do zero, né? Essa posição iria ter um salário bem baixo, de 2,5 milhões de ienes a 3 milhões de ienes. E essa é a categoria dos recém-graduados. Mas alguém que já fez, por exemplo, um curso de graduação na área de ciência da computação, ou já tem um portfólio com alguns projetos, alguns aplicativos desenvolvidos, ou experiência na área, mesmo sendo júnior, talvez recebam um salário maior, de 4 a 5 milhões de ienes. Claro que agora com a baixa do iene, esse salário aí, em comparação com o Reino Unido e Estados Unidos, é um salário bem baixo, né? Então, se você for júnior, acho que seria muito difícil você conseguir um salário acima de 4 milhões e meio, por exemplo. Mas claro, depois de 5, 6 anos na área, trabalhando aqui no Japão, é esperado que seu salário atinja aí os 10 milhões de ienes, por exemplo. Qual linguagem de programação eu preciso saber? Tem alguma recomendação de tecnologia? Aqui no Japão, o pessoal está interessado bastante em cibersegurança, em Python, Java, alguns frameworks, claro, né, o clássico C++, por exemplo, vão ser boas habilidades para se ter no seu currículo. Mas acho que o que realmente está em alta agora no Japão é Cloud Computing, por exemplo, AWS e Azure. Então, se você trabalha com isso, talvez você tenha bastante facilidades em encontrar um emprego aqui no Japão. Mas calma. Não é tão fácil assim também. Como que é a cultura de trabalho e que tipo de empresa contratam aqui no Japão, né? Primeiro que ser contratado do Brasil para o Japão é muito difícil. Você tem que ser assim, um cara excepcional. Ter um portfólio exemplar, com muitos projetos de alto impacto ou vasta experiência no mercado de trabalho. Se você é um cara iniciante ou quer trabalhar nessa área no futuro, a minha indicação é você ir para o Japão como ou estudante de língua japonesa ou fazer um curso técnico aqui no Japão, de programação ou ciência da computação, por exemplo. Mas claro, isso vai precisar juntar uma boa grana, né? Em média de 30, 40 ou até 50 mil reais num período de 6 meses a 1 ano. Os cursos aqui têm a duração de 2 anos, né? Mas você talvez pode conseguir um emprego de meio período aí para ajudar nas despesas. Enfim, eu sei que essa realidade não é de muitos, né? Bem difícil conseguir fazer isso, de vir como estudante aqui pro Japão por conta própria. Mas claro, não vamos desistir, né? Continuar aplicando para os empregos enquanto está no Brasil. Quem sabe você acha, né? Alguns tipos de site que você pode procurar emprego é o Indeed, o LinkedIn, o Gaijinpot e mais alguns especializados em desenvolvedores de aplicativos e software, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês enviar aí os currículos e espero que dê tudo certo. Mas cara, aqui na verdade a cultura da empresa japonesa é bem difícil. Por exemplo, né, aqui é comum eles te contratarem pro resto da vida, digamos assim. Eles te dão um contrato que é válido até você chegar a 60, 65 anos de idade. Ou seja, até você se aposentar. Então, é um caminho de carreira de 40 anos, basicamente, né? Que você vai fazer. No caso, eles vão renovando o contrato todo ano, te dando um aumento ali bem baixo, né? Mas com direito a bônus 2 vezes ao ano e tal. Que é ok, assim, né? A compensação não é muito boa aqui no Japão, né? Mas é ok.
Mas o que é mais visado aqui mesmo é a estabilidade, né? Você ficar numa empresa pro resto da vida ali sabendo que vai ter o seu salário garantido, não vai ter muita layoff, demissão em massa, né? Então o japonês, ele visa muito a estabilidade financeira, né? Tanto que eles têm até um pouco de receio de entrar em startups. Porque a startup já é mais um ambiente ali arriscado, de inovação, de desafio em frente a atualizações de mercado, enfim, né? Diferente um pouco das grandes empresas tradicionais japonesas. O que é bom, né? Mas também não é tão comum assim ser full remoto, sabe? Então é esperado que você vá para o escritório ou more perto do escritório, ou tenha que se relocar para lá. Então o híbrido é mais comum aqui. Bom, mas como eu falei, né? Claro que não é só isso. Você precisa saber japonês. Não adianta, cara. É muito, muito, muito difícil achar emprego que só precisa de inglês. Se você não sabe nem inglês, é bom começar a estudar agora. A melhor hora para começar é agora. Não quer dizer que não existe, né, emprego para programadores e desenvolvedores só em inglês. Claro que tem, mas são raras as chances. E aí quando você for aplicar para essa vaga, você vai ver que essa vaga está postada em 5, 6, 10 sites de recrutamento e cada site tem, sei lá, 100, 200 candidatos. Então qual a chance do seu currículo ser selecionado em meio dessa enxurrada de candidatos? É muito pouca, né? Já se você tiver um japonês no nível N3, no nível de proficiência JLPT, ou um N2, ou até mesmo um N1, pô, daí as suas chances vão ser muito maiores, né? Eu diria que assim, dá pra fazer 3 entrevistas no dia. Mas, cara, pelo amor de Deus, se você quer morar no Japão e trabalhar no Japão, você precisa saber japonês. Não adianta de querer só procurar emprego em inglês, viver numa bolha. Não dá, cara, porque você vai ter que falar com os seus colaboradores ali no horário de trabalho, vai ter que responder e-mail, processo administrativo, até assinar o próprio contrato em japonês, entende? Então, bom, você está morando no Japão, por que você não vai aprender japonês, né? É que nem imagina um cara no Brasil sem saber falar português, tá ligado? Tipo, não dá, né, velho? Você pode pensar, ah, mas a documentação dos códigos está em inglês. Cara, mas tá em japonês também, provavelmente e mais bem entendível pro japonês em japonês, entendeu? E aí ele, quando for escrever os códigos dele, ele vai escrever os comentários em japonês, ele não vai escrever em inglês só pra você entender, né? Você provavelmente vai ser o único estrangeiro na empresa. Então, talvez, né, o pessoal que tá no Brasil quer vir morar no Japão tem um sonho assim de, pô, eu vou ser muito bom na programação e aí eles vão me contratar porque eu sou o chefão. Não, não vai ser, porque vai ter um japonês que vai falar japonês e vai ser melhor que você. Então, por que que eles vão pagar sua passagem, fazer todos os processos burocráticos para te trazerem para cá? Só se você sim for o cara que tem um artigo publicado ali em revista de alto impacto, se você descobrir um novo método, um algoritmo assim que é aplicado naquela área específica, daí tudo bem. Tem casos assim, né? Mas no geral, a galera vem primeiro pro Japão, entra num nível assim mais basiquinho, e aí vai estudando japonês junto com se aprimorando a carreira e vai galgando as posições, né? Até chegar num nível aí sênior, ganhando 10, 15 milhões em empresas grandes como Amazon, Google, Rakuten, Line. Vou deixar aqui um site que dá para você checar os salários de várias posições em grandes empresas de tecnologia da informação aqui no Japão. Cara, eu tô com uma alergia, cara, meu Deus. Enfim, o que você tem que ter na mente, cara, é por que você quer trabalhar no Japão. Ou morar, né? Se você vier com essas respostas, tipo, ah, não, porque eu gosto de anime, gosto de Dragon Ball Z, beleza, cara, eu também, mas isso não é o motivo pra você vir aqui, como eu falei, você mudar lá do Brasil pra vir pro Japão por causa de desenho, né? Ah, não, é porque eu acho mulher japonesa muito gata, eu quero casar com uma japonesa. Pô, então vai na Liberdade ali, ou em Curitiba, e isso não é motivo pra você vir morar no Japão, né? Você tem que ter a resposta bem clara, né? Eu quero morar no Japão porque seguridade econômica, né? Estabilidade, é um país que me permite ser mais livre na minha rotina de trabalho, um país que oferece mais segurança pra minha família. Eu acho que eu me encaixo no perfil de uma empresa, tipo uma Sony, uma Toshiba. Eu quero trabalhar numa indústria de games ou de ilustração. Aí sim, né? São motivos que é justificável, né? E com certeza essa pergunta vai ser feita. Não só essa, mas também, tipo, daqui a 5 anos, onde você se vê? Se você falar que você quer voltar pro Brasil, provavelmente os caras não vão te contratar. Porque justamente, como eu falei, eles querem fazer esse plano de carreira aí de 30, 40 anos. E, claro, dentro da empresa você também vai ser mudado de departamento, de função, isso é normal, né? Mas eles não querem algo de curto prazo, né? Então, respondi essas perguntas de tipo assim, eu sei porque eu vou morar no Japão, eu tô aprendendo japonês, eu quero aprender mais.
e eu sei que não depende só da minha habilidade como programador para trabalhar no Japão, aí sim você vai ter chances de achar um emprego e ganhar mais do que o japonês médio que trabalha em Tóquio. Lembrando que, por exemplo, o salário médio em Tóquio é de 500 mil ienes por mês, né? Com um salário de 10 a 15 milhões de ienes como um desenvolvedor sênior ou líder, você vai ganhar muito mais, né? Ah, mas eu fiquei sabendo que no Japão tem muita hora extra. Pode ser que tenha, ainda mais em startups ou empresas pequenas. As empresas maiores, né, devido às regulamentações aí, o pessoal tá cortando um pouco as horas extras e todas as horinhas são bem milimetricamente cronometradas, assim, para não dar nenhuma brecha de overwork, né? Vocês sabem que o Japão tem até uma palavra para pessoa que morre trabalhando, né? E é comum, assim, a galera entrar 9 da manhã e sair 10 da noite, né? Pode ser que algumas empresas mais black, assim, elas peguem pesado nas horas extras, então tem que ficar de olho. E já nas maiores, como eu falei, a chance é menor, né? E claro, né, Tóquio, por exemplo, tem muita empresa, então seu crescimento de carreira pode ser bem grande, até chegar a um ponto que você arrume um carro de administração, assim, né, management, líder de projeto, etc. E quem sabe não abra sua própria firma de consultoria ou freelance, né? Isso também é possível. Mas isso eu tô pensando pra, tipo, 10 anos pra frente, né? Em que você estuda japonês, se aprimora, etc. Então, cara, tipo assim, o pessoal que fala que é fácil arranjar emprego aqui no Japão como estrangeiro, não é. É difícil até pro próprio japonês. Você que tem que se moldar pro mercado de trabalho. Você tem que estar bem claro do porquê você quer trabalhar aqui no Japão. Vai gastar 50, 60 mil reais num curso de programação para depois descobrir que aqui o pagamento não é tão alto em relação aos Estados Unidos e Reino Unido. O serviço de saúde aqui tá em queda, né? Tá caindo. Estrangeiros agora têm que pagar a pensão, né? Ficou obrigatório para suprir essa demanda aí de idosos aposentados. Os benefícios não são tão bons, né? Então, em questão de carreira, assim, se você for pensar só em dinheiro, claro que em comparação com o Brasil é melhor. Mas aí tem um lado um pouco dark, assim, também, né? E não é igual aos Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo, né? Então, se você realmente está pensando só em grana, foca no inglês e aplica para esses países. Agora, se você aceita tudo isso, porque você acha que o Japão é o passo inicial para sua carreira, para depois você abrir um negócio próprio, ou ir do Japão para Singapura, do Japão para Hong Kong, Taiwan, ou para Alemanha, daí eu acho que vale mais a pena, entendeu? Do que querer chegar assim no Japão só porque você gosta de anime ou mangá e acha que aqui a vida é pacífica. Claro, isso é legal, mas pensa assim com um plano de carreira, né? Porque é um investimento, você precisa estudar o japonês, as entrevistas vão ser punk, vão ser pesadas. Fiquei sabendo de um amigo, né, que ele fez 3 meses entrevista com uma empresa só, de 6 rounds, para no final falar assim, pô, na real, seu perfil não bateu muito bem. Então, as entrevistas são difíceis, vai ter entrevista estilo lead code, assim, de algoritmo, estrutura de dados, vai ter projetos para você fazer em casa, deverzinho de casa, assim, e tal. Se você é o seu sonho e você quer muito morar no Japão por seus motivos pessoais, eu citei alguns, inclusive, que eu acredito, já começar agora, né, esse plano. E um plano sem ação é só um sonho, né? Ah, seria massa se eu morasse no Japão, mas aí eu não estou estudando japonês, eu não estou estudando inglês, eu não estou fazendo os exercícios do Leet Code, eu não estou estudando estrutura e algoritmos de dados, eu não estou participando de algum evento de startup. Aí como que eu vou conseguir me botar no mercado japonês, né? Por que o cara vai me contratar em vez de contratar o cara japonês? Então, isso são questões que eu mesmo estou levantando para mim, né? Eu vou terminar agora meu doutorado em física. Eu tô pensando, pô, eu tenho essas habilidades. O que o mercado japonês precisa e o que eu posso me moldar para responder essa necessidade do mercado, né? Tem uma galera meio emocionada que chega assim, pô, eu quero muito ser programador no Japão, mas calma, tá ligado? Dá um passo para trás assim e planeja direitinho. Não, porque vai custar tanto. Aí eu preciso estudar inglês, preciso estudar japonês, preciso ter um bom portfólio. Aí as suas chances de sucesso aqui no Japão vão ser bem maiores. E claro, eu não quero que vocês venham pra cá e quebrem a cara, né? Então é bom ter uma visão realista. Tipo, o salário aqui é baixo, mas o custo de vida também é um pouco mais baixo. Claro que agora com a inflação tá ficando tudo mais difícil. Mas, tipo, dá pra ter uma vida digna de qualidade, né? Viajar, comprar bens materiais decentes. E, como eu falei, é apenas um pequeno passo para depois você alcançar algo muito maior. Eu não quero ser satisfeito com um salário de 5 milhões de ienes em que eu tenho que trabalhar 12 horas por dia, né? Outro problema que tem aqui no Japão também é que eu acho que as empresas japonesas são um pouco fechadas na mentalidade.
Tipo, você já viu um site japonês, como é que é o layout, o design? É horrível, cara. Olha isso aqui. Tipo, por que eu vou trabalhar numa empresa que não vai receber nenhuma opinião inovadora minha, né? Vai ser só uma exaustão mental. Então, por exemplo, se você sabe inglês, por que não trabalhar então numa região do mundo em que eles aceitam de verdade ideias inovadoras? Que fomentem ali startups, que a discussão de novas ideias seja promovida, né? Esse pensamento futuro, assim, para frente, que o brainstorming ali da galera faça diferença, né? Aqui, geralmente, devido a essa hierarquia pesada que tem entre as empresas, né? Quando você entra, eles se jogam lá para baixo, independente do seu nível de habilidade. Talvez eles cortem um pouco pelas asinhas, digamos assim, né? Eles vão ir podando a galera que quer pensar muito diferente da empresa. Só tô trazendo a discussão um pouco mais para a realidade, né? Por que que eu quis vir pro Japão? Bom, eu quis vir pro Japão porque eu imagino que o Japão seja, vindo do Brasil, um lugar melhor. Depois que eu tô aqui, eu vou conseguir me desenvolver muito mais para que assim eu possa ou crescer no Japão ou sair do Japão para um país ainda melhor que o Japão. Claro que em questão de segurança é difícil achar um país melhor que o Japão. Talvez Oman ou Arábia Saudita, os Emirados Árabes sejam países bons assim em relação à segurança, mas aí talvez em estilo de vida, conveniência, o Japão se sai. Então vou ficar por aqui, vou aprender bem o japonês, quem sabe casa com uma japonesa aí, faz uma empresa, forma uma família aqui no Japão, mas tudo na base do tipo, tem que ter o plano a longo prazo. Não adianta fazer emocionado. Acho que essa é a mensagem. Se esse vídeo aqui foi útil para você, deixa o like aí no canal, se inscreve para mais discussões a respeito do Japão, da cultura, da língua. Entre aí no link do Discord da comunidade, que é gratuito. Vamos ali começando essa discussão também em outras plataformas, criar essa comunidade aí de aprimoramento de língua japonesa, de disciplina, foco. E vejo vocês no próximo vídeo. Falou!